Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó. Bom dia, irmãos e irmãs em Oxalá. Aqui quem está falando é o Michel, do nosso canal do YouTube, nosso canal de Umbanda aqui dentro do YouTube. E hoje nós estaremos dando início a uma série de vídeos onde iremos abordar os tipos de Umbanda. Porque existem muitas pessoas que não compreendem que dentro da nossa Umbanda existem diversas vertentes diferentes. E cada vertente dentro da Umbanda deve ser respeitada e deve ser acreditada. Não importa se a pessoa pratica uma Umbanda Molocô, uma Umbanda sagrada, uma Umbanda esotérica, uma Umbanda branca, uma Umbanda kardecista, como nós vamos ver nesta série de vídeos que estaremos iniciando hoje. A primeira Umbanda que nós iremos citar nos nossos vídeos é a Umbanda branca, a Umbanda criada por Pai Zélio de Moraes, fundador da Umbanda como a conhecemos hoje. Temos que deixar bem claro que existiu durante esses mais de 100 anos de Umbanda aqui no Brasil, diversas vertentes. A Umbanda só existe hoje porque lá em 15 de novembro de 1908, o então jovem Zélio de Moraes, através da incorporação de uma entidade que se autodenominou Caboclo das Sete Encruzilhadas, fundou a Umbanda, no dia seguinte, no dia 16 de novembro daquele ano. Então nós só chegamos aqui onde nós estamos hoje graças a Pai Zélio de Moraes. A Umbanda que Pai Zélio de Moraes praticava era uma Umbanda que ele mesmo dizia que era uma Umbanda branca. Ela tem vários nomes, tá? Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda de Mesa Branca, Umbanda tradicional e até a Umbanda de Cáritas. É citada essa Umbanda por Leal de Souza, primeiro autor umbandista que nós temos em nossa religião, tá? Então ela é citada, essa Umbanda branca, por Leal de Souza. É a Umbanda que era praticada e é praticada na tenda Nossa Senhora da Piedade, e era uma Umbanda bastante desafricanizada. Mas por quê? Temos que esclarecer o seguinte: no início do século XX, os cultos de nação, os candomblés, eram perseguidos no Rio de Janeiro, eram perseguidos Brasil afora por diversos motivos, mas a prática dos candomblés não era bem vista pela sociedade. O espiritismo, ele já tinha algumas décadas de história e era tolerado pelas autoridades. Ou seja, o espiritismo era liberado a sua prática, mas os candomblés não. Então nós temos que compreender que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe o culto de Umbanda através de Pai Zélio de Moraes, a espiritualidade ela tinha que elaborar um culto que tivesse aceitação naquele período. Ele não poderia ter atabaque, não poderia ter instrumentos que hoje nós vemos em diversos terreiros de Umbanda trazidos dos cultos de nação, da influência dos cultos de nação. Naquele período ele não poderia ter isso. Então existia uma mesa branca, e ali naquela mesa branca os médiuns sentavam e praticavam o atendimento espiritual. Mas temos que compreender que a nossa Umbanda evoluiu, porém naquele período era extremamente importante que houvesse uma aceitação da sociedade. Como que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, como que a espiritualidade iria implementar uma nova religião se essa religião ela viesse com uma ideia de conflito social já de cara na sua forma de apresentação. Então, a espiritualidade é muito sábia. Isso nós temos que deixar claro também para os amigos.
na Umbanda, no Espiritismo, em qualquer religião que tenha contato com espíritos, com entidades de luz, com guias e mentores espirituais, a ordem vem de cima para baixo. Não acreditem em pais de santo, em dirigentes de sessão de mesa, em sacerdotes que queiram dizer para as entidades daqui para cima como devemos proceder o culto. É justamente o contrário. A ordem vem de cima para baixo. Tanto é que a Umbanda sobreviveu. As Umbandas que nós temos menção, né, que ficaram realmente marcadas ao longo desse mais de um século de história, são aquelas que recebem orientação do astral. Você não vê Rubens Saraceni dizendo para Pai Benedito de Aruanda o que fazer. Ele, como instrumento da espiritualidade, recebe as informações trazidas do astral por Pai Benedito de Aruanda e aplica aqui na sua Umbanda Sagrada. Então isso é um tema muito importante. Voltando à Umbanda Branca, a ritualística de Umbanda Branca, os médiuns tinham que usar roupas brancas, havia bebidas, havia pontos riscados, havia fumo, havia guias de trabalho. Tanto é que a primeira guia e mais famosa guia dentro da Umbanda, guia de Pai Antônio, trazida por Pai Antônio para Pai Zélio de Moraes, né, é um instrumento de trabalho da Umbanda Branca. Porém, os atabaques não eram utilizados. Nós sabemos que os atabaques eles são instrumentos que elevam a condição vibratória do culto. Mas também nós temos que compreender que naquela época em que a Umbanda Branca foi inserida, se colocasse um atabaque, eles passariam a ser perseguidos pela polícia e pela sociedade daquele período. A Umbanda Branca, ela pratica 7 linhas de Umbanda. Linha de Oxalá, linha de Iemanjá, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, linha de Iansã e uma linha de Santo ou linha das Almas. Essa foi a primeira interpretação das 7 linhas de Umbanda, que não quer dizer 7 orixás de Umbanda, até porque a Umbanda Branca ela acreditava que existiam mais de 100 orixás dentro dessas 7 linhas de trabalho. Nós temos que compreender que muita gente diz, mas não tem a linha tal, não tem a linha tal. Linha de trabalho é uma vertente, né? Orixá é uma divindade da natureza. Existem mais de 200 orixás. Mas, Michel, posso cultuar 200 orixás? Pode. Não há erro nisso. Temos que entender que existem 7 linhas de trabalho e não 7 orixás de Umbanda. E na Umbanda Branca, as principais entidades que praticavam a caridade em terra eram os caboclos, pretos velhos e as crianças. Exus, pombagiras, boiadeiros, baianos e companhia limitada, ciganos, povo do Oriente, eles não trabalhavam nessa Umbanda. Temos que compreender que a Umbanda inicial, trazida por Pai Zélio de Moraes, ao longo das décadas seguintes, houve uma expansão da Umbanda, houve pessoas que vieram dos cultos de nação para dentro da Umbanda e que trouxeram elementos ritualísticos dos cultos. Aí surgiram linhas do Oriente, linha de baiano, linha de boiadeiro, linha de Exu, de pombagira, inclusive realizando trabalho. Hoje nós temos a linha de malandros, que o senhor Zé Pilintra é o maior ícone, né? Aquele que nós lembramos quando a gente fala em linha de malandro na Umbanda, o que vem à nossa mente quase que imediatamente é a figura do senhor Zé Pilintra. E essa Umbanda Branca praticada por Zélio de Moraes é uma Umbanda muito antiga, é aquela Umbanda inicial que ela foi inserida no nosso contexto. E ao longo de uma década, na espiritualidade, muitas novas falanges de trabalho surgiram. E como a Umbanda ela é uma religião de todos, ela é uma religião democrática, onde qualquer um, desde que tenha boa vontade e que tenha a máxima do Caboclo das 7 Encruzilhadas, de que a Umbanda é manifestação do Espírito para a caridade, pode se manifestar. Então surgiram N outras linhas de trabalho, N outros arquétipos de entidades que se incorporam nos seus médiuns e praticam a caridade aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Nós estaremos de volta daqui
uma ou 2 semanas falando sobre a Umbanda kardecista. Isso mesmo, Umbanda kardecista. Tem também. E peço aos amigos que curtam nossa página no Facebook, programa Papo de Terreiro, o qual é compartilhado aqui no nosso canal. Peço aos amigos que curtam nossa página Mensagens de Aruanda, curtam o nosso canal aqui do YouTube, entrem no nosso grupo Umbanda Brasil, lá no Facebook, venham compartilhar o conhecimento de vocês com todos, vamos aprender juntos, vamos fazer uma Umbanda melhor, vamos continuar seguindo o caminho maravilhoso de nossa religião. Fica aqui um abraço do Michel para todos e até a próxima.